A gente segue atualizando vocês sobre os atos pró-Bolsonaro de hoje, que tiveram algumas manifestações populares com ataque ao Supremo Tribunal Federal. Em Brasília, foram cartazes que trouxeram mensagens direcionadas à Suprema Corte e aos ministros. Um deles dizia que o STF é a vergonha nacional. Outro criticava o que chamava de ditadura do STF. Ainda tinha apelos pela destituição dos ministros. Sobrou até para o Senado, porque cabe aos senadores decidir sobre o impeachment de ministros do Supremo. Em São Paulo, também cartazes estão sendo exibidos. Numa dessas manifestações, há o pedido de volta do AI-5, um ato da ditadura militar, o mais violento de todos eles. Outro cartaz diz que o ministro Luiz Roberto Barroso é o único que acredita nas urnas eletrônicas, portanto, uma outra tônica das manifestações surgindo aqui em São Paulo. E no Rio de Janeiro, os manifestantes chegaram a carregar um caixão com o rosto do ministro Alexandre de Moraes aí para vocês. O Alexandre de Moraes, que é o ministro relator do caso Daniel Silveira. Os participantes do ato posaram, aí vocês estão vendo, se colocaram ao lado do caixão para fotos. Mais cedo o presidente falou sobre a manifestação, mas não fez menção à corte. Será que a gente pode rever, junto com a Carolina Brígido, essas menções, essas faixas, essas imagens que foram colhidas nos atos pelo Brasil? Ataques ao Supremo Tribunal Federal, defesa do AI-5, olha só, pelas ações do Congresso, Senado, Câmara, STF, políticos, somente AI-5. Barroso, só você acredita nas urnas eletrônicas. STF, advogados de toga de bandidos. Carolina Brígido, manifestações contra a Suprema Corte do nosso país. Inclusive, destaca uma fala do ministro Alexandre de Moraes nessa semana, em que ele falou: não confunda liberdade de expressão com liberdade de agressão. Como é que essas manifestações são vistas do ponto de vista jurídico? Elas podem, por exemplo, fazer parte de investigações do inquérito dos atos antidemocráticos? Podem, claro. Como o ministro Alexandre de Moraes pontuou nessa semana, protestar contra o Supremo Tribunal Federal não é crime. Crime é ameaçar a integridade física de ministro ou conclamar as pessoas para cometer atos ilícitos contra as instituições democráticas. Existem, quando um manifestante diz que não concorda com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, fica ali na área das críticas, né? Fica na área da liberdade de expressão. Mas a partir do momento que tem um caixão com o rosto do ministro Alexandre de Moraes, começa a ficar mais pesado, né? A gente vê assim que existe uma mensagem ali mais agressiva ao ministro. O ministro Alexandre de Moraes, ele até usou uma analogia interessante, ele falou: eu não vou punir as pessoas que ficam no WhatsApp criticando o Supremo Tribunal Federal, não é sobre isso, é sobre a ameaça à integridade física de ministros e também às instituições do Estado Democrático de Direito. Então, quem avalia se essas questões vão ser incluídas em algum desses inquéritos, ou das fake news, ou dos atos antidemocráticos, ou algum outro inquérito, existe também a possibilidade de ser aberto um novo inquérito no Supremo Tribunal Federal. Digo isso em tese, no campo da possibilidade, não da probabilidade, não temos ainda essa apuração. Mas é possível, sim, o Supremo Tribunal Federal pode abrir um novo inquérito para investigar manifestantes deste 1º de maio, se considerar que houve algum tipo de exceção cometido nesses protestos. Vale lembrar que os inquéritos do Supremo Tribunal Federal são abertos normalmente. A praxe é que a Procuradoria-Geral da República peça o início da investigação ao Supremo e o Supremo abre a investigação. No caso do inquérito das fake news, foi uma situação totalmente atípica, porque na época o presidente do STF era o ministro Dias Toffoli e ele ordenou que o inquérito fosse aberto sem manifestação da Procuradoria-Geral da República.
República e nomeou o ministro Alexandre de Moraes relator desse caso. Então, existe sim esse precedente do Supremo Tribunal Federal abrir um inquérito sem o pedido da Procuradoria-Geral da República, embora isso seja bastante incomum.